Então, pessoal, mais uma vez, bom dia, tudo bem com vocês, né? Espero. Vamos lá na nossa aulinha de hoje. Hoje nós vamos falar sobre uma parte muito importante também. Todas as aulas são importantes, né? Mas essa também é muito importante, que é um modo diferente da gente fazer uma nova análise, que é a análise de regressão. O que acontece? Nós vimos até hoje, até a data de hoje, todas as condições, todas as situações, quando a gente tem experimentos envolvendo o que a gente chama de análises qualitativas. O próprio nome já fala, né, quando eu estou avaliando qualidade de alguma coisa, uma forma diferente, um cultivar, né, um tratamento que contém alguma substância diferente, alguma coisa assim, e isso a gente então analisa como na análise de variância normal, como a gente viu hoje, né? Aí a gente pode usar qualquer um daqueles delineamentos, que é o inteiramente casualizado, em blocos casualizados, ou delineamento em quadrado latino. Vimos a situação também quando a gente tem os esquemas fatoriais, né? Mas a aula de hoje nós vamos analisar dados quantitativos, ou seja, são dados quando envolvem quantidade, né? Então, dados que envolvem quantidade, eles devem ser analisados de forma um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, tá certo? Por quê? Porque dados quantitativos, eles não podem ser analisados como uma análise de variância comum. Ele tem que ser avaliado de forma da regressão, para a gente regredir cada um dos valores de quantidade, né, às respostas. E a partir daí a gente conseguir, por exemplo, construir não mais uma resposta se rejeita ou aceita H0, como a gente está acostumado, mas uma equação de regressão como resposta, tá certo? Ou seja, é uma equação de regressão que me permite, por exemplo, calcular um ponto máximo ou um ponto mínimo de uma determinada fenômeno aí, de um determinado fenômeno que está acontecendo aí, né, durante o experimento. Então, essa é a grande sacada da análise de regressão, certo? Então, deixa eu dar um exemplo aqui para a gente ver. Então, olha esse exemplo aqui, ó. Foi realizada uma pesquisa para estudar o efeito de determinado medicamento usado no controle de peso de cavalos de corrida. Então, foram administrados 7 doses desse medicamento a 7 animais. E aí, a perda de peso obtida por esses animais, bem como a dose de medicamento ministrada para cada um deles, está na tabela a seguir. Então, vamos entender. Olha, quando então, né, foi administrada uma dose de 20 miligramas, por exemplo, o animal teve 1 quilo de perda de peso, né? Quando foi administrado 25 miligramas, aí ele teve 2,2 quilos de peso. E assim foi, 30 miligramas 3,5, 35 miligramas 5, 40 miligramas 6,4, 45 miligramas 7 e 50 miligramas 7,2. Então, note, né, eu poderia até, ele fez aqui só uma repetição por dose, mas poderia ser 2 repetições, 3 repetições, não teria problema algum aqui. Nesse caso, nas análises de regressão, ela não me exige, né, as análises de regressão, ela não exige tanto um grau de liberdade tão grande, certo? Mas seria interessante, por exemplo, nesse exemplo aqui, embora seja só um exemplo, né, a gente não faz isso normalmente a campo, mas seria interessante a gente ter aqui, por exemplo, 2 ou 3 repetições para cada uma dessas doses aqui, para a gente avaliar, certo? Então, o que acontece? Note que para cada miligrama houve uma resposta, né, que foi dada pelos animais aí, nesse caso, certo? Então, o que se testou aqui foi as doses, né? A ideia era saber qual dessas doses, né, teria uma perda aí, né, em termos de perda de peso. E note que, à medida que as doses foram aumentando, a perda de peso também foi aumentando. Então, aqui mostra um exemplo de quando a gente precisa, não de uma resposta se vai rejeitar ou aceitar H0, mas eu quero saber uma equação que me mostre, por exemplo, né, qual é o ponto máximo ou qual é o ponto mínimo dessa resposta, tá certo? Por isso que nesse tipo de
de experimento, a gente quer uma resposta como em forma de equação, ou seja, uma curva, né, que possa contemplar esses dados aí, tá bom? Nesse caso, o que que acontece? O que a gente faz, na verdade, é a gente testar modelos que possam melhor ajustar a esses dados. Que é isso, professor? Bom, que a gente faz o seguinte, a gente testa, por exemplo, um modelo de primeiro grau. Lá na matemática, qual que é o modelo de primeiro grau? É aquele mais simples de todos, né? Lembra lá, y igual a x mais b, por exemplo, né? Ou toda vez que você tinha só um x sem tal ao quadrado, por exemplo, né, numa equação, você tem a equação de primeiro grau, não é assim? Então, a gente testa primeiro a equação mais simples, que é a equação de primeiro grau. E a gente olha o ajustamento, daqui a pouquinho a gente vai ver o que é isso. Se ela ficar muito bem ajustada, pronto, a gente achou uma equação que explica bem os dados. Depois, se ela não ficar bem ajustada, a gente testa uma equação de segundo grau. E vai verificar se essa equação de segundo grau, e aí a gente vai lembrar, né? Uma equação de segundo grau, aquela do tipo ax ao quadrado, mais bx, mais c, tá lembrado? E aí a gente vai ver se ela foi bem ajustada. Caso ela não seja bem ajustada, a gente passa para a equação de terceiro grau. A equação de terceiro grau é aquela, vocês vão lembrar também, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, né? Então, essa é uma equação igual a zero, né? Essa é uma equação de terceiro grau. Então, à medida que você vai aumentando né, o grau daquela equação, ela vai ficando mais ajustada aos dados. Por que isso? Ora, vamos lembrar. Equação de primeiro grau é uma reta, né? Equação de primeiro grau a gente vai lembrar. É uma reta que ela pode ser crescente ou decrescente de acordo com o valor, né, do A, né? Se o A é positivo, ela vai ser crescente, se o A é negativo, ela é decrescente, né? A equação do segundo grau, ela é uma parábola, lembra? Ela é uma parábola, que pode ter concavidade para cima ou pode ter concavidade para baixo, também dependendo do valor de A, né? A equação do terceiro grau, ela já não é nem uma reta, nem uma parábola. Ela é meio que uma forma de S, tá certo? E ela pode começar tanto crescente, se o A for positivo, como ela pode, né, decair primeiro e depois subir, que é o caso quando o A é negativo, né? Então, notem isso. À medida que a gente vai aumentando o grau da nossa equação, a gente vai fazendo o quê numa equação? A gente vai criando ondulações. A gente começa na mais simples, que é a reta, depois a gente pega essa reta e dá uma curvada nela, ela vira parábola, depois a gente dá uma curvada nela igual a parábola e curva ela de novo, ela vira em forma de S. Se a gente continuar, a equação do quarto grau ela vai ser mais um S, só que com uma perninha voltada para cima, a do quinto grau ela desce de novo, a do sexto ela sobe, a do sétimo, então ela vai virando uma ondulação, tá certo? O que acontece é o seguinte, à medida que você vai pegando uma equação e fazendo ondulações nela, ela vai se ajustando melhor a um determinados dados, tá certo? Todos esses dados aí, né? Então, existe até uma discussão entre os pesquisadores o seguinte, de ficar usando muito graus para equação, né, equações de acima de terceiro grau, que você, tudo bem, você aumenta muito a qualidade do ajustamento, mas você acaba tendo dificuldade de explicar cada uma dos parâmetros daquela curva, tá certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, se a gente for observar aqui, né, ele até pede aqui, ó, suponha que o pesquisador decida usar um modelo linear de primeiro grau, que ele quer saber se isso aqui está né, se pode ser ajustado por uma reta. Por que é interessante você ter só um modelo de primeiro grau para ajustamento? Ora, porque o modelo de primeiro grau, ele só tem duas coisas, né? O Y e o X, não é isso? Nesse caso aqui, o Y é aquela, nesse sentido, o Y é a variável dependente, ela depende do valor de X. O X é a variável independente. Então, você só tem duas variáveis aqui. Então, nesse caso aqui, quem seria a variável dependente? A perda de peso, porque a perda de peso vai depender da dose.
Então, a dose fica sendo a variável independente. A dose fica sendo variável X e a perda de peso fica sendo a variável Y, né? Então, você explica muito fácil. Ora, a perda de peso com um determinado medicamento é uma reta, certo? Onde a dose tal vai permitir uma perda de peso tal, e pronto, né? E isso a gente vai chegar até um ponto ótimo. Por que a gente vai chegar até um ponto ótimo? Mesmo que seja uma reta. Ora, eu imagino que vai ter alguma dose que você vai administrar o animal aqui, que ao invés de eu ter perda de peso, você vai matar ele. Não é isso? Então, toda dose de medicamento, quando ela é testada, por exemplo, para humanos ou próprio para animais, ela é testada em termos de até ver a letalidade, né? É lógico que em humanos a gente não testa a letalidade, a gente testa a letalidade nos animais. E observa, né? Olha, doses acima de tanto mata o camundongo, por exemplo. Então, eu não posso proporcionalmente usar uma dose dessa em humanos que provavelmente pode matar um humano também, né? Então, por isso que quando você vai... Eu sou viciado em ler bula de remédio. Toda bula de remédio que eu vou tomar algum remédio diferente, eu leio justamente para olhar essas doses, até quantos miligramas você pode tomar, que aquele negócio não vai te matar, sacou? Eu sempre olho isso, sempre verifico isso. Porque eu tive uma reação uma vez com um remédio muitos anos atrás, e aí o médico tinha, na verdade foi até um dentista, tinha me passado diclofenaco de potássio lá, e esse negócio você pode tomar ele por tanto tempo, né? Eu estava tomando esse negócio por uma inflamação de um canal que ele tinha feito, já tinha quase 45 dias que eu estava tomando esse remédio, ele não pode ser administrado tanto tempo, e eu comecei a sentir queimação ao engolir. Na verdade, o que estava acontecendo era, eu estava tomando uma dose muito alta do remédio por muito tempo, começou a dar ulcerações no meu trato gastro, né, intestinal. Então, por isso que eu, depois dessa época, eu fiquei meio viciado em ficar lendo sempre bulas de remédio. Então, é assim que é feito, tá certo? Então, por isso que, às vezes, a reta é a mais simples de todas as equações e ela explica muita coisa. Mas não que a equação de segundo grau também você não consiga explicar, você consegue também, né? Até o terceiro grau, a gente fala que a gente consegue ter uma explicação muito boa de ajustamento. A partir do quarto grau, a gente começa a ter dificuldade desse ajustamento. E aí, olha só para você ver como que são as coisas, né? A matemática é algo muito interessante, foi até o tema do meu doutorado. A gente descobriu o seguinte, que para você evitar de ter, por exemplo, uma equação muito grande para tentar explicar determinado ponto de curva, por exemplo, equação de quarto grau, quinto grau de ajustamento, a gente usou, por exemplo, no meu doutorado, eu usei isso, funções splines. O que é uma função spline? Né? Possivelmente vocês nunca ouviram falar de um spline. Mas o spline é o seguinte, ele em vez de você usar uma única equação gigantesca de quarto grau para explicar, por exemplo, um fenômeno, no caso, eu queria explicar o crescimento das codornas pela função, você tinha que usar aí, às vezes, 4, 5 graus para ficar melhor, né, ajustamento, 8 graus, a gente usava a função spline, que faz o seguinte, ela pega essa função e corta ela em um monte de pedacinhos menores, por exemplo, em 5 pedaços. E em vez de eu usar uma única equação de quinto grau, eu usava 5 equações de primeiro grau. E aí eu explicava os ajustamentos em cada um dos pontos da curva, certo? Da onde a gente tirou essa função spline? Spline existe há muitos anos. Só que a gente usava isso, spline era muito usado assim, quando você quer, por exemplo, fazer uma curvatura, por exemplo, na engenharia civil, né, na construção de uma ponte, por exemplo, o mesmo no casco de um barco que precisa fazer uma certa curvatura, o pessoal usava essas funções splines lá, mas a gente nunca tinha aplicado essas funções splines a dados de crescimento. Então, esse foi meu doutorado, tá certo? Então, nós descobrimos que a gente pode usar essas funções splines com excelente ajustamento para explicar a curva de crescimento de um indivíduo. Então, no meu doutorado, eu trabalhei com curvas de crescimento. Existem algumas curvas de crescimento muito interessantes aí, né? Um dia até, quando a gente tiver em off, a gente pode conversar sobre isso, por exemplo. Você pode prever o crescimento de um indivíduo.
Como? Existem algumas curvas que fazem isso, por exemplo, Compertz, né? Von Bettalanffy, né? Logística, são algumas curvas, algumas funções matemáticas que eu forneço para o animal, para o indivíduo, por exemplo, eu te forneço lá o primeiro peso que ele teve, né? Ou 2 pesos que ele teve ao longo da vida e o tempo que ele tinha quando ele foi dar aqueles pesos, e eu te falo qual vai ser o peso final do animal aproximadamente. Isso é muito interessante. Você consegue prever muita coisa aí, né? Então, por exemplo, você pensa assim, ó, eu peguei o peso do animal ali, peguei o peso, por exemplo, né? O peso de desmama e um peso ali com, sei lá, com 1 ano de idade. E aí, a partir desses 2 pesos, né? Eu consigo, sabendo que um foi a desmama, se a desmama foi feita ali por volta de 6, 7 meses, e o outro peso há 1 ano, que foi feito há 12 meses, eu consigo prever qual vai ser o crescimento daquele indivíduo e qual o peso que ele vai ter no futuro, tá certo? Isso é interessante demais da conta, né? Tem muitos, essas funções, elas podem ser aplicadas, inclusive, a câncer, crescimento de câncer, né? Você consegue identificar, por exemplo, o tamanho de um câncer ali, né? E aí, a partir de então, você consegue, a partir dessas funções, prever em quanto tempo esse câncer vai chegar no tamanho de forma que pode ser muito prejudicial ao paciente, de forma que até tantos dias eu tenho que retirar esse câncer do indivíduo, senão, a partir daí, ele cresce e pode entrar em metástase, por exemplo. Então, isso tudo é aplicado, tá certo? É aplicadíssimo demais da conta. Esse foi meu tema de doutorado, né? Usando a matemática que eu formei com a zootecnia para a gente tentar desenvolver algumas funções matemáticas aí aplicadas ao melhoramento e também ao crescimento dos indivíduos. Mas vamos voltar à nossa história aqui, porque isso também é regressão, né? Então, essa é a ideia. O que a gente vai fazer, então, não é mais... Lógico, a gente faz uma análise, né, não análise agora de ANOVA, nós vamos fazer uma análise de regressão, mas aplicado a obter os parâmetros da curva, tá certo? Ou seja, obter aqueles valores ali que é o A que acompanha o X e o B que é, né, que às vezes está sozinho, ou o A que acompanha o X ao quadrado, o B que acompanha o X mais o C, é descobrir cada um desses caras para a gente fazer esse ajustamento dessa curva, tá bom? Na estatística, em vez da gente usar A, B, C, a gente usa beta. Beta 0, beta 1, beta 2, tá certo? Nada mais é do que usar esses betas aí no lugar do A, né? Eu até sou mais contra usar esses betas, preferiria muito mais usar o valor de A, B e C, porque eu vim da matemática, mas quem que veio da estatística prefere usar esses betas aí. Inclusive, ele não fala nem beta 0, ele fala beta bola, tá certo? O que mais confunde a gente ainda. Mas a gente vai falar disso aí daqui a pouquinho. Então, ele pede para a gente obter as estimativas dos coeficientes de regressão, ou seja, do beta 0, ou beta bola e beta 1, escrever a equação de regressão para esse experimento, fazer a análise de regressão e concluir, e ainda calcular o valor do R2, se necessário, e concluir. A gente vai ver cada um desses itens aí. Então, a primeira coisa que a gente fez aqui foi o seguinte, olha lá. Então, eu tenho aqui a dose e a perda, exatamente como a gente viu agora há pouco, né? E aí a gente precisa de obter as estimativas dos coeficientes de regressão, ou seja, esse beta bola e esse beta 1. Quem que é esses caras aqui, certo? Ora, vamos pensar lá na matemática. Quando você tem uma função de primeiro grau, né? Essa função de primeiro grau, vocês viram isso? Vou até fazer ela aqui, ó, deixa eu só fazer ela aqui para vocês separadamente. A função de primeiro grau, por exemplo, ela vai ser sempre do tipo assim, ó, quer ver? Eu até vou te dar um exemplo aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando, senão vocês não vão entender. Toda função do primeiro grau é do tipo ax mais b. Vocês estão acostumados com isso aí, tá certo? Vocês cansaram de ver isso na vida de vocês ao longo da matemática que vocês tiveram na escola aí. Então, essa aí é uma equação de segundo grau normal, né? Deixa eu só pegar ela aqui e pedir ela para... Pedir ela para aparecer antes. Agora sim ela vai aparecer antes. Então, toda equação de primeiro grau, ela é do tipo ax mais b.
O que rola aqui? Por que a gente entende disso aqui em termos de matemática, né? Bom, esse A aqui, vermelhinho que vocês estão vendo, a gente chama ele de coeficiente linear, né? Desculpa, coeficiente angular, lembra? O que ele faz? Ele vai indicar para mim se uma reta, se ela vai ser muito inclinada ou pouco inclinada, e também dá o direcionamento da reta. Se esse A aqui é positivo, ele vai fazer com que essa reta seja desse jeito aqui, ó. Vocês estão vendo? Crescente. Ela vai ser sempre crescente, tá certo? Se esse A é negativo, ele vai fazer o contrário. Essa reta vai virar o lado contrário. Ela vai ser decrescente. Os valores vão decrescer. Os maiores valores vão ser os negativos. Os maiores valores vão ser os negativos. Os menores valores, né, depois que ela cortar o eixo X, vai ser os valores positivos. Certo? Então, o que esse A faz aqui numa reta é simplesmente trabalhar na inclinação da reta, tá? Conforme o valor que A recebe, ele vai fazer com que essa reta seja muito inclinada, pouco inclinada. Se ela for igual a zero, por exemplo, essa reta não tem inclinação nenhuma. Aí ela passa uma reta paralela ao eixo X. Acho que vocês lembram isso na matemática, né? Então, se imaginar o plano cartesiano como aquele plano lá XY, quando o A é igual a zero, ele corta certinho assim, ó, né? Se você botar assim, ó, uma reta igual a Y igual a 2, ele vai sempre cortar aqui ó, certinho o eixo X, né? Desculpa, passa paralelo ao eixo X. Então, esse A aqui, a única coisa que ele vai fazer é mudar o direcionamento da reta. E o valor do B? Esse B aqui a gente chama ele de coeficiente linear na matemática. Na estatística ele tem um outro nome, chama de intercepto. Por que intercepto? Porque o pessoal da estatística gosta de chamar ele de intercepto, o coeficiente linear. Porque ele intercepta o eixo Y. É ele que corta o eixo Y. Ele toca no eixo Y. Então, conforme o valor de B aqui, ó, ele vai, você sabe, lá no eixo Y, onde a reta vai passar. Né? O A te dá a inclinação dessa reta e o B vai te falar onde essa reta vai encostar o eixo Y lá. Certo? Bom, pensaram que vocês aprenderam isso lá no cálculo e na álgebra, não ia usar isso mais nunca? A gente usa, tá bom? E essa equação que vocês estão vendo aqui em cima é a mesma de baixo. Qual a diferença delas, então? Essa aqui de baixo é uma equação matemática. Como ela é uma equação matemática, ela é rigorosa, né? Ela não tem diferenças, por exemplo, do erro experimental. A de cima, ela é uma equação estatística. Qual a diferença das equações estatísticas, então, para a matemática? A presença do erro experimental, tá certo? O erro experimental, a presença do erro experimental vai fazer com que, para cada indivíduo, ele vai ter uma resposta diferente. Enquanto que se aqui fosse matemático, né, se a gente tivesse aqui, por exemplo, ó, se isso aqui fosse matemático, se a gente tivesse, por exemplo, aqui, ó, mais repetição, o segundo indivíduo ia perder 1 quilo também, o terceiro indivíduo ia perder 1 quilo, o quarto indivíduo também ia perder 1 quilo, e assim sucessivamente. Mas, na estatística, a gente vê aqui, quando você aplica 20 miligramas, o cavalo perdeu 1 quilo. Não é todos os cavalos que perdem 1 quilo. O segundo cavalo pode perder 0,9, o terceiro cavalo pode perder 1,1, 1,2. Então, o que acontece? E isso faz parte do erro experimental. A matemática não aceita esse erro experimental, ela é exata, né? E esses caras que vocês estão vendo em vermelho aqui, são os mesmos, só que invertidos, né? O beta zero aqui é o valor de B, só que essa equação aqui está invertida, né? E o beta 1 é o valor de A, tá certo? Só que está invertido, né? É como se eu pegasse essa equação aqui, ó, e tivesse escrito ela da seguinte forma. Escrito ela assim, ó. B mais... Opa! Errado aqui em cima. B mais... Eu vou até pegar esse B aqui para facilitar a nossa vida aqui, ó. Deixa ele vermelho aqui. Deixa eu deixar ele vermelhinho aqui, ó. Pronto. É como se eu tivesse escrito essa equação desse jeito. Certo?
coisa. Então, o beta 0 é o B, o beta 1 é o A, X, e por que não tem E aqui, professor? De novo, porque aqui é matemática, aqui ela é uma equação estatística, certinho? Então, o que ele quer? Ele quer para a gente é o seguinte, ele quer fazer o seguinte, ó, ele quer que você obtenha o valor de A e de B aqui, né? Na matemática, vocês aprenderam a obter esses valores de A e B lá na 8ª série de vocês, ou no 9º ano, não sei quando vocês estudaram, já era 9º ano, né? Quando eu estudei era a 8ª série. Vocês aprendem como vocês obtêm essas estimativas aí desses valores, né? Dessas coisas. O que acontece? A gente precisa, para obter esses valores de beta 0 e beta 1, uma equaçãozinha aqui, né? A gente chama um sisteminha, né? De primeiro grau nesse caso. Então, esse aqui é um sisteminha de primeiro grau. Mas é um sisteminha um pouco mais complicado do que a gente está acostumado. Com alguns valores aí que nos assustam. Por exemplo, ele diz para a gente assim, olha, você vai pegar o somatório de todos os YIs. O que é somatório de todos? Quem que é Y aqui? Perda de peso é Y, né? A dose é X. Então, você vai pegar todo mundo aqui e somar. Então, você vai somar 1, mais 2,2, mais 3,5, mais 5, mais 6,4, mais 7, mais 7,2. Esse vai ser esse valor aqui. Esse aqui vai ser o N, né, beta 0, né? Então, esse aqui vai ser o N. Quem é o N? É o número de indivíduos que você utilizou. Nesse caso aqui, nós usamos 7 indivíduos. O valor de beta 0 é que eu quero encontrar, então vai ficar 7 beta 0. Mais beta 1 que multiplica o somatório de xi. Aí é pegar todos esses x aqui e somar. 20 mais 25, mais 30, mais 35, mais 40, todo mundo. Então, você já tem a primeira equação. A primeira equação, então, sua vai ficar como? Vai ficar, ó, 32,3, que é a soma de todos os y, igual a 7, que é o número de indivíduos que eu tenho, beta 0, mais beta 1, que multiplica toda a soma da parte aqui de cima, aqui, ó, 20 mais 25, mais 30, mais 35, ali até os 50. Tá certo? Não entre em desespero, não. Calma, que depois nós vamos fazer isso aí muito mais fácil. Na parte de baixo, como é que a gente vai obter? Olha lá, somatório de xi vezes yi. Então, o que ela quer que você faça? Ó, multiplica 20 por 1 e soma, mais. Multiplica 25 por 2,2, mais. 30 vezes 3,5, mais. Então, se você fizer isso aí, multiplicar cada um desses camaradas aqui, depois somar esse resultado, você vai achar 1.286, que é igual. Aí, o somatório de xi é igual a esse aqui, ó, é o mesmo valor. Então, tá lá, 245. Mais o beta 1 que multiplica o somatório dos x ao quadrado. Então, pega cada um desses x aqui e leva ao quadrado. Ó. 20 ao quadrado, mais 25 ao quadrado, mais 30 ao quadrado, mais 35 ao quadrado. Aí você vai achar 9.275. Note que agora você tem uma equação, um sisteminha de primeiro grau. Vocês tinham esse sisteminha lá. Aí vocês iam resolver ele pelo método das chaves, né? Lembra lá? Da adição, aliás. Multiplicava um com um número negativo, de forma que ele pudesse cancelar um com o outro aqui, e ao somar, você ia ficar só todo mundo com beta 0. O outro método era o método da substituição. Você isolava o beta 0 ou beta 1 aqui, e depois de isolar ele, você pegava o resultado e colocava na outra equação. Então, tem um monte de jeito de resolver isso aí. Tá certo? Se for pelo método da substituição mesmo, ó, se eu isolar o beta 0, o que acontece? Eu pego lá 32,3, pego esse 245 com o beta 1, jogo para o lado de lá, vai ficar negativo, e vou dividir por 7, matemática. E aí agora eu pego isso aqui tudo e substituo aqui em cima. Então, eu vou substituir esse valor aqui de beta 0 aqui, ó. Onde tiver beta 0 na equação de baixo, eu vou colocar todo esse valor aqui, e aí a gente vai achar beta 0 e beta 1. Como eu sei que vocês estão no desespero e falando assim, nossa, professor, pelo amor de Deus, não vou dar conta de fazer isso, eu peço calma. Aí agora eu quero que todo mundo pegue essa equação, sua calculadorinha aí, tá certo? Quem tiver sua calculadora do lado, pega aí, porque a gente vai aprender a mexer nessa... Vocês vão amar ainda mais essa calculadora, né? Vocês vão descobrir que essa calculadora, ela é muito mais perfeita do que você imagina, tá certo? Liga a calculadora de vocês, tá?
Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão apertar aqui, ó, nessa parte aqui de mod, né? Esse mod aqui, ó, vocês vão apertar ele, e aí vocês vão ver o seguinte, se vocês apertar ele duas vezes, deixa eu ver aqui qual que é aqui, peraí. Aliás, é uma vez só. Aperta uma vez. Ele vai aparecer assim, ó, comp1, sd2 e reg3. Reg é o regressão. Então, aperta 3 aqui nela. Aperta 3. Tá certo? Aí ela vai te perguntar, você quer uma regressão linear, logística, exponencial, né? Tem um cara aqui, né? Quadrática. Eu quero a linear. Lembra? O exercício aqui pede uma equação linear. Então, voltando aqui, você vai apertar 1. Professor, não peguei. Faz de novo? Faço. Olha lá. Você vai apertar mod, aí depois que você apertar mod, você vai apertar 3, e depois que você apertar 3, você vai apertar 1, linear. Agora, você colocou sua calculadora em quê? Em um modelo de regressão linear. E agora, olha para você ver, como é que você entra com os dados nessa calculadora, então, agora, né? Diferente. Ele vai entrar diferente. Você vai apertar aqui, por exemplo, ó, 20 para a primeira, né? O primeiro valor lá, né? O primeiro valor aqui é 20. E aí, para você entrar com esse 20 junto com o valor da perda de peso, existe uma vírgulazinha bem em cima aqui, ó, do del aqui, ó, tem uma vírgulazinha. Você vai clicar nessa vírgula aqui, ó, né? Então, você aperta vírgula e coloca o outro valor lá, 1. Né? Professor, pode volta falar. essa vírgula aí que eu não achei, não. De novo, fala, é demais da conta aqui, ó. Essa vírgula, ela fica do lado do M+. Ah, tá, achei. Então, você aperta lá, 20, vírgula, e tá, aí 1.0. Ah, ok, beleza, achei. Aí você aperta M+, agora, aperta o M+, aí, ó. Agora você vai fazer de novo, ó 25, vírgula, 2.2. A vírgula é só para mostrar para vocês o seguinte, a vírgula aqui não tem função de vírgula igual a gente tem aí, não, tá? A vírgula é para mostrar o seguinte, você está entrando com dois valores, um valor é o 25 e o outro é o 2,2, tá certo? Então, você vai apertar 2,2, M+. Aí você vai fazer de novo, ó, 30, 3.5, então 3.5 M+. O próximo, 35, depois que você fica craque aqui, você aperta isso bem mais rápido, tá? 5 nem precisa, como é 5, né? 5,0, eu vou colocar só o 5 aqui, tá? Nem precisa colocar ponto zero aqui, não. M+. O próximo, 40, 6.4 M+, 45,7 M+, e por fim 50,7.2 M+. Então, tem que aparecer 7 aqui, por que 7? 7 é o nosso N, é 7 cavalos que eu tinha. Então, por isso que vai aparecer 7 aqui, do jeito que vocês estão vendo. Opa, eu fazendo bagunça. Então, vai aparecer 7 aqui, tá certo? Bom, se quiser, você pode até conferir os valores. Se você apertar a setinha para baixo, você começa a conferir os valores, ó. 20 e depois, o segundo é 1, aí ele volta de novo lá, ó. 25 e o 2,2, ele mostra a frequência, que você pode colocar a frequência também. O que seria a frequência? Vamos supor se eu tivesse, por exemplo, dois valores ali, ó, 25, 2,2, se 2 cavalos, por exemplo, tivesse dado o mesmo valor de 2,2, eu podia colocar uma vez só e colocar 2, porque ele vai aparecer duas vezes, então ele entende isso também. Então aqui, ó, 30, 3,5, 35 com 5, 40 com 6,4, 45 com 7 e, por fim, 50 com 7,2. Certinho. Então, feito isso, você já entrou com os dados na sua calculadora, o que você vai fazer agora? Olha que interessante. Se você apertar Shift 1, se você apertar Shift 1, aqui, ó, de novo, ó, Shift 1, o que ele vai te dar? Cada um desses caras aqui, ó, lá de cima.
Você quer, por exemplo, somatório de y e i? Joga a setinha para o lado aqui, ó. Olha o 2. O 2 é o somatório do y e i. Você aperta 2 aqui, igual a lá, 32,3. Certinho? Você quer o n? Shift 1, aperta, ó, o n é 3, olha lá. 3 igual 7. Você quer o somatório de xi? Shift 1, somatório de xi é o 2. Porque, olha lá, somatório e o x, tá vendo? 2 igual 245. Então, ele te dá todos esses valores prontos, tá certo? A parte de baixo, olha lá, somatório de xi vezes yi. Shift 1, coloca a setinha para o lado. O 3, olha lá, somatório de x vezes y. Você aperta aqui, ó, 3 igual 1.286, né? O somatório de xi a gente já viu, é o mesmo do de cima, né? É o mesmo de cima, se quiser pode vir cá lá. É o 2, né? E o último, que é o somatório de xi ao quadrado, shift 1, 1 de novo, igual 927,5. Aliás, 9.275. Nossa, professor, mas mesmo assim ela resolve parte do problema. Mas dividir aquele negócio ali, meu Deus, vai dar difícil demais você fazer. Não lembra esse negócio da matemática, não? Calma. Lembra que eu disse que vocês vão amar essa calculadora mais do que vocês imaginavam? Aperta Shift 2, tá certo? Joga a setinha para o lado aí 2 vezes, tá? Vou fazer de novo, ó. Vou fazer de novo, ó. Shift 2, joga a setinha do lado 2 vezes. Vai aparecer A, B e R. Se você apertar 1, que corresponde ao A, e der igual, olha o valor que ele dá lá, menos 3,1607. Não é o beta zero? Se você aperta lá, Shift 2, joga a setinha para o lado 2 vezes, e em vez de apertar o 1, agora você aperta o 2 e dá o igual. 0,2221, não é o beta 1? Então, a calculadora calcula para você até os valores dos betas. Você não precisa nem calcular o valor de beta. Tá certo? Então, tudo isso aqui que você às vezes olhou e falou assim, meu Deus, eu desisto da estatística, eu faço vocês terem uma vitaminada aí com essa calculadora, para vocês descobrirem que essa calculadora de vocês ela é fantástica, é muito barato, um negócio desse custar R$30, R$20, e salvar a vida da gente, tanto que ela salva. Tá certo? Então, até os valores de beta, ela calcula para a gente, né? Então, o primeiro valor, que é o A, vai ser o beta 0, o B, que aparece aqui na calculadora, é o beta 1. Se a gente estivesse fazendo uma equação de segundo grau, ia aparecer o beta 2 ali. Aí aqui ia ser o valor de C. Então, ela calcula todos para a gente, tá? Imaginou se você soubesse essa calculadora quando você tinha 8, né? Estava lá na 8ª série, 9º ano, que você não precisava de sofrer para calcular esse negócio, que essa calculadora ia fazer esses cálculos tudo para você. Por isso que os professores de matemática não deixam usar a calculadora científica do 9º ano, porque senão você resolve isso aqui muito facilmente, né? Então, galera, feito isso, o que acontece? Nós já temos os valores dos betas. Eu posso escrever a equação agora, só substituir. Só substituir essa equação que a gente está vendo lá na frente, lá, ó, y igual a beta 0 mais beta 1, xi mais e. Coloca aqui, ó, o valor do beta 0, que é menos 3,1607. Coloca no lugar de B1, 0,2221. E a gente vai ter a equação dessa reta aqui. A equação que explica esses dados aqui, pelo menos que vai tentar explicar esses dados, é essa aí, ó, menos 3,1607 mais 0,221x. E onde está o erro? Uai, o erro já está intrínseco nesse valor aqui, ó. Então, você não precisa escrever o erro experimental, porque ele já está intrínseco. Esses valores não vieram de amostras, as amostras não têm os seus erros, então esse valor já está intrínseco. Então, a equação lá, primeiro lá, obtém a estimativa dos coeficientes de regressão, está aqui os coeficientes de regressão, e a gente já pode escrever a equação de regressão, tá certo? E aí, então, aqui a gente responde a primeira e a segunda pergunta, né? Porque a primeira e a segunda pergunta foi essa lá, ó. Obtenha a estimativa dos coeficientes, escreva a equação de regressão. Então, nós já fizemos as duas aqui, né? Então, eu vou até escrever, vou até ajudar vocês aqui a colocar assim, ó. Que a gente vai colocar a letra A e a letra B aqui já pronta nessa história aqui, né? Então, vamos fazer assim, ó, quer ver?
Aqui, ó, vou pegar esse valor aqui, quando você Ctrl+V, vou colocar aqui assim, ó. Vou colocar assim, ó. E aí, vou mostrar lá. Prontinho. Escrever a equação de regressão, que é a letra B, já está aqui. Eu tinha até colocado B aqui, não escrevi, né? Pronto. Então, pessoal, nós já respondemos a primeira e a segunda pergunta. Escrever a equação de regressão. A equação de regressão é essa. O que essa equação de regressão representa para a gente? Ela representa, galera, uma explicação para esses dados. É um ajustamento, é uma reta que explica esses dados. Tá certo? O que eu posso fazer agora? Ora, com essa reta aqui, eu posso, inclusive, prever alguns valores de dose que eu não tinha colocado aqui. Se eu quiser saber, por exemplo, qual é a dose, o que vai acontecer com a perda de peso, se ao invés de eu aplicar 35 miligramas, se eu aplicar 38 miligramas, por exemplo. Basta fazer o quê? Basta vir cá no valor de X e colocar 38. Então, eu vou fazer lá, ó, 0,2221 vezes 38 miligramas. Então, multiplica aqui por 38, né? E somo o valor negativo ali, que é o quê? Menos 3,1607. Aí ele já me dá aqui, olha, se você aplicar 38 miligramas, a perda de peso vai ser de aproximadamente 5,2791 ou 5,3 kg aproximadamente. Essa é a sacada da regressão. Qualquer valor que eu quiser entre 20 e 50 miligramas, eu posso inserir aqui que ele vai dar para mim aproximadamente o quanto o animal vai perder, baseado nessa equação que a gente fez. Se essa equação, daqui a pouquinho a gente vai ver, ela tem que estar bem ajustada. Daqui a pouquinho nós vamos ver a qualidade dela. Mas isso é o que eu estou mostrando para vocês. Ah, professor, mas se eu quiser saber, por exemplo, 10 miligramas, eu posso? Não. Por quê? Porque não foi testado, não foi um intervalo testado. Se eu quiser saber 100 miligramas, eu posso? Não. Por quê? Porque não foi um intervalo testado. O intervalo testado foi de 20 a 50, tá certo? Então, entre 20 e 50, eu posso descobrir qualquer valor que eu quiser. E se eu quiser saber 100 miligramas? Aí eu tenho que fazer um novo experimento, aplicar 100 miligramas e ver qual foi a resposta, do animal, tá bom? Você pode expandir mais sua equação, suas respostas. Mas, dentre 20 e 50, qualquer valor, por exemplo, se eu quiser saber quanto que é se eu aplicar 28 miligramas, pronto, você coloca aqui na sua equação, coloca 28 no lugar de X, multiplica esse valor aí por 2,21, depois diminui menos 3,1607, pronto, você vai ter o valor da sua, de quando você aplica, por exemplo, 26 miligramas, que eu falei, né? Certo? Aí na letra C ele pede assim, ó, faça análise da regressão e conclua. Qual é a importância dessa análise da regressão? Ora, uma coisa é você escrever equação de regressão. Outra coisa é a gente poder dizer o seguinte, se essa equação, né, que a gente fez lá, se ela pode explicar os dados ou não, tá certo? Então, estão duas respostas que a gente vai precisar de fazer aqui. Uma é saber se esses dados podem ser explicados por uma equação de primeiro grau, e segundo, saber qual é a qualidade, quanto que esse negócio está ajustando aí, quanto tempo de porcentagem eu posso confiar nesse negócio, tá certo? Então, a primeira que a gente vai fazer é a análise da regressão. É muito semelhante à análise da variância. Primeiro, a gente vai lançar a hipótese, né? A hipótese que a gente vai lançar é o seguinte, que o beta 0 e o beta 1 são iguais a zero, tá certo? Ou seja, as variáveis independentes não exercem influência na variável dependente. O que quer dizer isso, professor, dessa hipótese? A hipótese que a gente está lançando aqui é o seguinte, olha, certo? Olha, esse beta 0 e esse beta 1 não tem nenhuma relação entre eles, certo? São valores completamente diferentes, esses caras não são, né, não possuem nenhum tipo de relação. Essa é a hipótese inicial. E a hipótese HA é que não, né? Essas variáveis, elas podem ser, né, a variável x, elas têm dependência, aliás, a variável y, ela tem dependência da variável x, né? Existe uma resposta. Quando eu lanço uma variável x,
existe uma resposta da variável y em decorrência do que eu apliquei. O que poderia acontecer? Poderia ser uma substância, galera, né? Que não fizesse nenhuma relação de perda de peso. Eu aplicava no animal, em vez de ele perder peso, em alguns casos ele ia ganhar, em outros ele ia perder, em outros ele ia fazer nada. Aí você ia concluir o seguinte: é uma substância que não age sobre o animal para perda de peso. Mas nesse caso aqui, parece que age, por isso que a gente vai testar a hipótese. A primeira hipótese inicial é querer saber se a relação, se a dose, né, ela exerce influência sobre a perda de peso. Você pode até, inclusive, escrever isso. Hipótese inicial: a dose do medicamento exerce influência na perda de peso. E a hipótese alternativa: a dose do medicamento não exerce influência na perda de peso. Aliás, ao contrário, tá, gente? A hipótese alternativa, a hipótese inicial, que a dose não exerce influência na perda de peso, tá? Desculpa, ó, voltando lá. A dose não exerce influência na perda de peso, é a minha hipótese inicial. A gente parte do pressuposto que esse negócio não vai funcionar. Então, que a dose não exerce influência na perda de peso. E a hipótese alternativa é que a dose exerce influência na perda de peso, tá certo? Então, nós vamos fazer isso. Aí a gente vai fazer um quadro da análise de regressão. Esse quadro da análise de regressão é muito semelhante, só muda algumas coisinhas. Ele vai chamar regressão, em vez de ser tratamento. E aqui embaixo, onde era resíduo, a gente escreve independente da regressão. Só isso, tá? Então, regressão e independente da regressão. Grau de liberdade, som de quadrado, quadrado médio, tudo igual. Ó, primeiro, para a gente obter o total, né, o grau de liberdade total. Quantos animais nós usamos? 7. Só que o grau de liberdade eleva 1, fica 6 lá embaixo, certo? E o da regressão? Aqui você vai contar qual é o grau de, né, quantos betas você tem. Nós temos 2 betas ali, que é o beta 0 e o beta 1, lembra? Só que o grau de liberdade eleva 1, então fica 1 aqui. Um jeitinho que eu sempre ensinei para os meninos é o seguinte: fala, ó, se a equação é do primeiro grau, vai aparecer 1 no grau de liberdade. Se a equação do segundo grau, vai aparecer 2 no grau de liberdade. Por quê? Para cada um desses graus, vai ter um beta a mais. Olha, a equação de primeiro grau tem 2 betas. A equação de segundo grau tem 3 betas. A equação do terceiro grau tem 4 betas. A equação do quarto grau tem 5 betas. Como o grau de liberdade vai ser o número de betas menos 1, vai coincidir com o valor do grau. Então, 2 betas menos 1 dá 1, é a equação do primeiro grau. Se fosse a equação do segundo grau, 3 betas menos 1, 2. Então, vai aparecer 2 ali. Então, assim sucessivamente. E lógico que vocês estão acostumados, no resíduo, o grau de liberdade do resíduo é 6, vai ser sempre o grau de liberdade do total menos o grau de liberdade de tratamento. Aqui é a mesma coisa. Vai ser 6 menos 1, 5 ali. Certinho? Soma de quadrados. Aí tem uma fórmulazinha diferente para a soma de quadrados. Tá certo? Para a soma de quadrados total, não muda. Só que a gente vai pegar o valor dos y, tá? Então, você vai pegar aqui, ó, 1 ao quadrado, mais 2,2 ao quadrado, mais 3,5 ao quadrado, né? Menos o somatório deles todos, que é, né, 1 mais 2,2, mais 3,5, mais 5, né? Elevar tudo ao quadrado e dividir por 7. Então, para a soma de quadrado total, não tem diferença alguma, o que a gente está acostumado. Só que você pega aqui os y, tá? Então, 1 ao quadrado, 2,2 ao quadrado, 3,5 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6,4 ao quadrado, 7 ao quadrado, 7,2 ao quadrado, soma todo mundo. É a primeira parte. Vai dar 184,89. E depois você pega o somatório deles sem elevar ao quadrado, soma todo mundo sem elevar ao quadrado, que é 32,3, eleva e depois divide por 7. A soma de quadrado normal que a gente já tinha visto, isso dá 35,85, você vai colocar lá embaixo, bonitinho aqui. E do beta, aqui ó, da regressão. Esse tem uma formulazinha. Esse é diferente, a formulazinha, que é essa aí, ó. E essa formulazinha não tem jeito de fugir dela não, tá? É lógico que você não tem que decorar essa fórmula. Na prova, inclusive, eu forneço essa fórmula para vocês, que é o seguinte: beta 0, que multiplica o somatório dos YIs, somatório desses caras aqui, mais o valor de beta 1, que multiplica o somatório de xi, yi, né? Menos a correção. Ora, vamos ver quem que é esses caras, ó. Beta 0, a gente já tem esse valor.
Como é que a gente já tem esse valor? Vamos voltar lá? Nós temos esse valor aqui, ó, cá atrás, ó. Aí, ó, menos 3,1607. Nós temos esse valor aqui, ó, certo? Então, é esse valor aí que nós estamos falando, né? Aqui, ó, menos 3,16, vezes o somatório de YI, 32,3, né? Isso é fácil. Somar todo mundo aqui, ó. Nós já temos esse valor também. Você consegue pegar ele aqui, ó. Né? Se quiser, você pode pegar lá, ó. O que ele está pedindo para você fazer? Você vai lá no 2, pega o beta 0, tá aqui, ó. Né? O beta 0, que é o 1, né? Menos 3,1707, vezes o somatório de YI. Opa! O somatório de YI está aqui, ó. 2. Mais o beta 1. Beta 1 eu consigo lá no shift 2, setinho 2 vezes, perto 2 igual, né? Menos, opa, peraí, aqui tem um trem errado aqui, peraí. Agora, assim, igual, 0,2221, vezes somatório de x vezes y. Então, se eu pegar shift 1 e lá no 3, aqui, ó, setinho para o lado de 3, somatório de x vezes y, né? 1.286. Isso aqui é a correção, né? Menos 32,3 ao quadrado dividido por 7 é a correção. Então, só fazer essa continha aqui, ó. Essa primeira parte aqui dá menos 102,09, essa segunda parte dá 285,62, né? Lógico que aqui vai dar negativo, porque o valor do beta 0 é negativo, por isso dá negativo. Mas na hora que você soma todo mundo, o resultado vai ser, ó, 184,89 menos 149,04. 34,49. É lógico que esse valor aqui tem que ser menor que o de baixo, que é o total. E agora o independente da regressão vai ser 35,85 menos 34,49 dá 1,36. Passou a parte difícil, agora quadrado médio a gente sabe como é que funciona. Basta dividir 34,49 por 1, vai dar, né, lá, 34,49 mesmo. Se eu dividir 1,36 por 5, vai dar 0,27. E agora obtemos o valor dos F calculados. F calculado, dividir, né, o F calculado, o quadrado médio da regressão pelo independente da regressão, vai dar 127,74. Pronto. Vou olhar o F tabelado. Aí eu vou pegar grau de liberdade da regressão, grau de liberdade independente da regressão a 5%. Vou lá na tabela do teste F, de 1 e 5. Tabela do teste F de 1 e 5 dá 6,61. E aí eu vou fazer aquela comparação que a gente está acostumado. Ó. Calculado 127,74, tabelado 6,61. Érica, depois você vê se eu fiz essa divisão certa aí, porque eu estou errando até a divisão agora, né? A pessoa está cansado. Aí a gente vai ver que rejeita essa hipótese inicial, né? Através do teste F aí a 5% de probabilidade. Olha, rejeitamos a hipótese inicial. Então quer dizer que tem influência, né? O valor, a variável dose ali, ó, ela exerce influência sobre a perda de peso dos animais. Então, olha só, eu fiz uma equação de regressão para saber como que era a equação de regressão, fiz a análise de regressão e a análise de regressão me deu o seguinte, beleza, tá certo, eu posso usar uma equação para tentar explicar esses dados. Se meu F calculado fosse menor que o meu F tabelado, mesmo que eu tenha obtido uma equação de regressão, eu ia concluir o seguinte, olha, a dose não exerce influência sobre a perda de peso. Então, eu escrevi uma equação de regressão, mas ela não se aplica, tá certo? Essa dose aí, ó, é furada. Não adianta você dar esse medicamento aí, porque não vai influenciar na dose, na perda de peso dos animais. Mas isso aqui deu o contrário, deu que exerce influência. Agora, a gente precisa saber o grau desse ajustamento. Ou seja, eu fiz uma equação, eu vi que, para explicar esses dados, eu vi que os dados, né, são confiáveis, eu posso usar essa equação de regressão, mas o quanto dessa equação eu posso confiar nela? Quanto que ela ajusta os dados? Bom, para isso tem uma formulazinha bem simples, que é o seguinte, basta você dividir a soma de quadrado de regressão pela soma de quadrado total, tá certo? Se você fizer essa divisão da soma de quadrado de regressão pela soma de quadrado total, ele vai ser, então, né, ele vai me dar um valor para eu saber do grau de ajustamento, tá bom?
Então, ó, quando eu divido soma de quadrado de regressão pela soma de quadrado total, uma observação para cada nível da variável independente, e eu vou usar a soma de quadrado de regressão para a soma de quadrado de tratamento quando eu tenho mais de um valor observado para cada nível da variável independente. Que é isso, professor? Olha, você vai dividir soma de quadrado de regressão pela soma de quadrado total, se aqui no Y aqui aparecer só um valor, igual está aqui, ó. Ou seja, para a dose de 20 miligramas, eu só tinha 1 quilo de peso, né, só um cavalo. Para 25, outro cavalo. Se eu tivesse 2 cavalos aqui para cada um, ou 3 cavalos para cada um, em vez de usar essa fórmula aqui, eu tinha que usar de baixo. Tá certo? Quando você tem mais valores aqui. Tá bom? Só isso, diferença. Bom, vamos pegar lá a nossa equaçãozinha, desculpa, nossa análise de variância. Eu vou pegar lá, ó, soma de quadrado da regressão, 34,49, dividido, né, pelo soma de quadrado total, que é 35,85, estou dividindo, então, 34,49, 35,85. Estou fazendo esse porque eu só tenho um cavalo por dose aqui. Se eu tivesse 2, 3 cavalos por dose, eu tinha que usar o de baixo. Isso me deu um R2 de 0,9621, se eu multiplicar por 100, 96,21%. Significa o seguinte, que essa equação, ela explica 96,21% dos dados. É um ajustamento perfeito, tá? Muito bom, por sinal, tá? Então, essa equação que a gente acabou de escrever, aquela equação que a gente escreveu lá, né, no início, ela explica 96,21% do fenômeno. A minha calculadora também me dá esse valor de R2. Se eu aperto Shift 2, setinha para o lado 2 vezes, tá vendo o R que aparece lá? O primeiro aqui é o beta 0, o segundo é o beta 1 e parece um R. Se você aperta o 3 e dá o igual, ele vai dar 0,9816. Não é igual não, professor. Ele está me dando o valor do R sem estar ao quadrado. Se eu pegar e elevar esse valor ao quadrado, se eu apertar esse valorzinho de ao quadrado aqui igual, aí ele já me dá o valor, 0,26 aqui, deu mais aproximado, 35, isso é questão de aproximação, tá certo? Porque aqui a gente acaba, nesse valor de soma de quadrado aqui, a gente pegou por aproximação, nesses valores, né? Esse valor tem dízimos aqui, mas a gente não considerou, mas note que ele me dá o valor lá de 0,9635, ou, se eu quiser multiplicar por 100, 96,35%, que é aproximadamente 96,21 aqui, que é a explicação da minha equação de regressão. Então, até isso, a danadinha da calculadora dá. Certinho? Pessoal, dúvidas? Milhões, né? Não, assim, essa é um pouco canseira, né? Que as contas são um pouco diferentes, mas não tem tanta... Não eu acho que a maior dificuldade da estatística é aprender a primeira, que é o DIC. Depois de você aprender o DIC, todos os outros é muito semelhante ao DIC. Isso. Né? A única coisa que vocês precisam entender é o seguinte, olha, se você for trabalhar, por exemplo, com porcentagem de proteína na ração, eu quero testar a ração de 20%, 25%, 27%, você tem que usar o quê? É uma nova ou uma regressão? Tem que usar uma regressão. Se você vai utilizar, por exemplo, doses de NPK para uma determinada cultura, por exemplo, né, poderia ter aí, né, por exemplo, a quantidade de ureia a lanço que eu vou colocar na minha pastagem. Então, é quantidade. Se é quantidade, regressão. Se eu vou colocar qualquer coisa em termos de qualidade, aí eu tenho que fazer uma análise de variância, uma nova. Tá certo? É só isso que vocês precisam entender. Tá? A professora Andréia mesmo adora fazer trabalhos com regressão. Muito trabalho dela ela faz com regressão, tá? Aí tem que escrever equação de regressão. Certinho? Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, professor. Então, ótimo. Vamos só fazer aqui uma chamada bem rápida. Essa calculadora é fantástica, né? Ela é muito boa. Ela é boa, viu? A gente não imagina que ela era tão boa, né? É só agora que a gente vê o tanto que valeu a pena comprar ela. O Abner, você está aí na aula, estou vendo, você tem a outra calculadora, ela faz tudo isso também, de um modo mais complicado, mas faz, tá bom? Beleza, professor, eu vou tentar aqui mexer com ela, se tiver complicado, acho que eu vou baixar no celular aqui para ver se consegue, que eu não achei dessa normal. Se você não conseguir fazer com ela, você me fala
que um bocado de coisa eu lembro de como fazer com ela aí, tá bom? Ah, tá, beleza então, professor. Se eu não conseguir, eu te falo sim. Pode ir falando comigo aqui que eu consigo lembrar. Algumas coisas eu ainda lembro dela bastante. Eu disse que eu tenho que comprar uma dessa aí para poder. Para eu poder até mesmo ajudar vocês melhor, né? Que calculadora é essa que você está falando? Ele tem aquela. É a mesma da Cássio, só que ele usa a. Como é que me ajuda aí? Essa aqui que a gente tem, a FX82MS. Ah, tá, é o A dele modelo, né? é diferente, não é? Diferente. Ela é toda estranha. Toda vida eu tive esse problema com ela, que nunca dava certo as coisas com a outra. Ela é Deve bem ser um diferente. modelo. Ela é mais complicada. Assim, ela tem uma vantagem que ela faz mais coisas que essa aqui. Mas eles mudaram todo o jeito de pedir, né? De fazer, você pedir esses valores. É totalmente, completamente diferente. Então fica mais difícil. Certinho, pessoal. Então, Certinho, professor. pessoal, então a gente para por aqui. Qualquer dúvida, vocês me falam lá no chatzinho também, tá certo? Fiquem com Deus, um abraço, e aí na semana que vem a gente termina com a última, né, vamos falar assim, a nossa última aulinha, tá bom? Beleza, professor. Até mais aí. Até mais, muito obrigado, um abraço para vocês. Falou, Até professor, mais. até mais. Tchau, tchau.